Olá, eu sou Joyce Maffezoli. As taxas fiscais têm sido um dos grandes antagonistas do atual governo Lula. E o setor do agro não está isento, longe disso. Mas como resistir, como prosperar? Um manifesto lançado por um grupo aí de deputados de várias frentes pode ser uma forma de resistência e vamos falar com o deputado Marangoni, que representa 4 dessas frentes aí, sobre esse assunto. Assista agora a Força do Agro com Joyce Maffezoli. Fernando Marangoni, deputado federal pela União Brasil, por São Paulo. Um prazer recebê-lo, deputado. Prazer todo meu, Joyce, e a todos os telespectadores aqui da Revista Oeste, da Força do Agro. É um prazer imenso. Obrigado pelo convite. As iniciativas fiscais do governo petista estão sufocando a classe trabalhadora. Como resposta, parlamentares lançaram em Brasília o Manifesto pela Responsabilidade Fiscal e contra essa escalada aí tributária. O deputado Fernando Marangoni, ele preside 4 dos 19 colegiados que assinam o documento. Bom, eu acho que é bem óbvio aí o motivo, né? Mas eu gostaria de ouvir do senhor deputado como que vocês chegaram a esse consenso aí para lançar esse manifesto. Bom, primeiro que o governo, nessa gestão, já aumentou, criou novos impostos 24 vezes. Né? Nós aprovamos na Câmara o arcabouço fiscal, o PEC da transição, enfim, para dar um fôlego fiscal para o governo, né? Mas o governo não entendeu ainda que enquanto ele não reduzir gasto, né, ele não vai conseguir atingir a meta, a não ser por outra medida, aumento de impostos. Agora, não cabe a gente falar num país com uma carga tributária de mais de 33% do PIB, uma das mais altas do mundo, né, querer atingir a meta fiscal aumentando imposto, ou seja, o governo penaliza o trabalhador, penaliza o empresário, penaliza quem gera emprego e renda, né, na narrativa falaciosa de se atingir a meta. Então é importante até que as pessoas entendam que a gente, claro, é defensor de se respeitar a meta fiscal, obviamente, isso traz estabilidade fiscal para o país, agora não fazendo isso, aumentando imposto, penalizando quem mais precisa, porque no fim da conta também, quem paga essa conta é o trabalhador que mais precisa, né? Contra-argumentando o próprio governo que diz trabalhar para os pobres, né? Mas quem paga essa conta são eles no final. O deputado, e a gente sabe, né, que o governo ele abriu a torneira, gastou tudo o que não podia e agora ele precisa realmente atingir a meta, como o senhor colocou aqui, somos favoráveis à meta, e para atingir acaba sobrecarregando o trabalhador. O deputado, esse manifesto ele quer algumas ações imediatas aí, quais são elas? Primeiro, a parada dessa escalada tributária, ou seja, que o governo pare de uma vez por todas com conversas e propostas de se aumentar tributo no Brasil. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a ineficiência do Estado. Nós temos um Estado que aumentou a despesa obrigatória, um governo que aumentou a despesa obrigatória em mais de 300 bilhões de reais e agora precisa de 20 bilhões para fechar a meta fiscal, e vem novamente criando imposto. Então, a ineficiência do Estado não pode ser jogada para cima do trabalhador. A reforma administrativa não sai, despesa obrigatória subindo, quer dizer, gastos elevados, descontrolados e querendo penalizar o contribuinte. Então, não dá mais para empurrar essa conta da ineficiência do Estado para as costas de quem produz, de quem trabalha. O deputado, e qual foi a reação aí geral do manifesto? Bom, eu acho que ficou muito claro na votação do PDL, da urgência do PDL, quando veio a proposta do aumento do IOF do governo. Essa proposta do aumento do IOF é uma proposta sem pé nem cabeça. Primeiro que do ponto de vista técnico tributário, o IOF é um imposto regulatório, ele não é um imposto de arrecadatório. Então ele tem uma função de regular ali o mercado financeiro, tão somente, ele não pode ser usado para arrecadar. E quando você vê os aumentos de alíquota, a alíquota triplicando, a alíquota que era alíquota zero indo para 5%, enfim, era um despropósito, sem dizer da inconstitucionalidade, porque você só pode usar os impostos arrecadatórios, de natureza arrecadatórios, dentro de alguns princípios. Então, o princípio da estrita legalidade tributária, ou seja, tem que ser por lei, não por decreto, o princípio da capacidade contributiva, o princípio da anualidade, ele tem que ser aumentado por lei num exercício para poder valer
a partir do exercício posterior. Então o governo faz essas gambiarras o tempo todo para tentar cada vez mais empurrar essa conta para a população. O decreto justamente para fugir do Congresso, né, para não passar pela votação. Porque não passaria, né? Tanto que foram 346 votos favoráveis à urgência para que se vote o PDL que derruba a proposta do governo. Então o governo editou 2 decretos aumentando o IOF, né? E para a gente sustar os efeitos do decreto, a gente tem que votar um projeto de decreto legislativo, que foi aprovado à urgência, e agora a gente espera que o presidente Hugo Mota paute nas próximas semanas o mérito do PDL e o quórum deve se repetir. Tem um prazo, por ser aprovada a urgência, que a gente sabe que o Hugo Mota também, né, enfim, não vamos entrar nessa questão, ele tem um prazo para colocar em votação? Não. Aí é prerrogativo do presidente. Quando se aprova a urgência, você tira aquele projeto das comissões, ou seja, ele teria que tramitar pelas comissões. Quando é aprovada a urgência em plenário, ele simplesmente não precisa mais passar pelas comissões, ele vai direto a plenário. Então, assim que o presidente entender o momento, ele pauta para plenário diretamente, aí votação em plenário, aí acabou a história. Da porteira para dentro com o Frederico Dávila. Prazer em recebê-lo, Frederico. Obrigado, Joyce. Todos os telespectadores aqui da Força do Agro e do Porteira para Dentro. O conflito entre Irã e Israel está atingindo diretamente o mercado global. Fertilizantes com preços aí disparados e quem sai prejudicado é o produtor rural brasileiro, consequentemente também vai chegar aí para o consumidor final. Mais de 80% dos fertilizantes utilizados são importados. Frederico, por que o Brasil depende tanto da importação de fertilizantes aí, principalmente o que o Irã representa, os fertilizantes do Irã representam para o Brasil? Bom, vamos lá. Primeiro porque é mais barato você trazer os fertilizantes dos países de origem do que você processá-los aqui. Nós tivemos aqui diversas plantas de fertilizantes fechadas por conta do custo Brasil. Ou seja, é muito mais barato você fazer o processo industrial fora do Brasil, colocar no navio e trazer para cá, do que você processar o produto aqui dentro do território brasileiro, dados os custos de energia elétrica, mão de obra, legislação trabalhista, enfim. Aqui, além do caos tributário, né, Joyce, que a gente, a cada dia aqui, amanhece com uma nova notícia de aumento de impostos. Mas, em relação ao Irã, o importante dizer é que 25% dos nitrogenados, principalmente ureia, a ureia fertilizante, que é uma fonte de nitrogênio amplamente utilizada pelos agricultores do mundo inteiro, 25% da ureia do mundo sai do Irã, que é um grande produtor de petróleo. Portanto, nós temos aí uma movimentação dentro do mercado de ureia e dos nitrogenados em geral, que podem sofrer aí altas por conta do conflito entre Israel e Irã. Isso, Frederico, é uma situação séria, até parece piada, né? Porque a gente sabe que produtos da China também são muito mais baratos lá do que aqui. Teria como fazer alguma coisa com um pouco de vontade política e poderia reduzir esses custos, porque energia elétrica, se tivesse um dedinho do governo lá, poderia influenciar. Tributos nem se fala. Mão de obra também vai estar lá nos tributos que o patrão paga também para poder manter um empregado registrado. Ou seja, tudo se resume, no fim das contas, a tributos federais, a taxação federais, estaduais, enfim. Com certeza, mas aí não é nem vontade política, eu acho que é vontade administrativa e executiva, né, Joyce? Porque você veja no caso da energia elétrica que você comentou. Na época do governo anterior, do governo Bolsonaro, painéis solares eram 0% de taxação. Hoje são 25%, né? Você tinha de 0 para 25%, você tem aí na fonte de geração de energia, só no equipamento você já paga 25%.
além dos impostos sobre a energia elétrica, que eu sempre disse que eu achava que a energia elétrica residencial e a industrial deveriam ter tributações absolutamente diferentes. E fora o manicômio tributário, como sempre falou o grande professor Roberto Campos, que nós vivemos aqui no Brasil. Então, não é questão só de vontade política, né? Vontade política, eu acho que todos teriam interesse que o Brasil produzisse os seus próprios fertilizantes dentro da sua capacidade mineral. Mas também você não vai conseguir convencer o produtor a comprar um produto que é feito aqui mais caro do que um produto importado, né? Esse caso do Irã, nós estamos tendo essa alta por conta de um conflito armado, por conta de uma guerra, por conta de uma coisa muito mais ampla do que meramente os itens aqui que nós falamos, que é energia, legislação trabalhista e tributos. Então você veja só o quão destrutivo é o poder desses três pilares aí que nós falamos, que é tributo, legislação trabalhista e energia, em relação aos produtos industrializados. Então o Brasil ele não consegue ser competitivo nem em relação a um país que está sofrendo um conflito armado. É um absurdo, né, Frederico? E a gente sabe que o Brasil é uma potência, tem todas essas riquezas aqui, mas infelizmente é mais caro produzir aqui, processar aqui, do que comprar de fora. Ô, Frederico, o agro já está sentindo aí o impacto dessa crise? Joyce, muitas empresas tiraram a lista de preços dos nitrogenados das suas carteiras, né? Então, quem comprou, comprou, quem não comprou não sabe quanto que vai pagar, né? Isso nós estamos falando aí para os nitrogenados da safra de verão. Agora, para a safrinha, quando nós estamos falando em safrinha, o milho safrinha que vai ser plantado só em fevereiro, a partir de, até o dia 15, 20 de fevereiro do ano que vem, aí você tem produtores que já se programaram e você tem produtores que não se programaram. A maioria não se programou. Creio eu que não é o momento adequado para se tomar nenhuma decisão, porque o conflito, nós não estamos assistindo um conflito constante. Os Estados Unidos foi lá, fez ataques às bases de produção de urânio enriquecido do Irã, mas ela não está mantendo os ataques, não está havendo um conflito armado constante. Então, também não é do interesse do Irã ficar sem as receitas, né, desses produtos que eles têm grande excedente, aí, grande produção, como é o caso da ureia fertilizante e dos derivados de petróleo. Ele tem interesse que os seus parceiros comerciais continuem comprando seus produtos. Portanto, eu acho que é um momento de cautela, de observação do desenrolar do conflito, porque, como eu disse agora, relativo à safra de verão, quem tinha comprado, comprou, quem não comprou agora vai ter que pressão daqui em diante para adquirir esses fertilizantes dentro de uma opção de preço adequada. Mas eu quero ressaltar aqui, Joyce, que veja só você, nós tínhamos ouvido aqui preços de até 20, 25 dólares a mais por tonelada nos nitrogenados, principalmente a ureia. Mas eu digo para você que se fosse processado no Brasil, seria mais caro do que isso. Mesmo assim, é mais barato você comprar do Irã essa ureia ou de outro país que produza nitrogenados do que processar aqui no Brasil. A gente pode ter um impacto provavelmente aí na próxima safra, né? Até no planejamento, mas como você já falou aqui, é cautela, o momento é observar, mas provavelmente vai ter algum respingo aí na próxima safra, né? Joyce, se os preços alterarem demais, né? Com certeza vai impactar. E quando a gente fala em nitrogenado, nós estamos falando aí em trigo, em milho, em feijão, em algumas frutas. Nós estamos falando aí
em pastagens, né? Então, nós estamos falando aí de vários setores que fornecem algum tipo de alimento para a nossa população. Então, também temos aí o setor florestal, que utiliza também fertilizantes de base nitrogenada. Então, quando a gente fala nisso, né, Joyce, fala assim, milho, eu não compro milho todo dia para minha casa, a dona de casa pode pensar, né? Mas o ovo é milho, a carne de frango é milho, a carne de porco é milho, a carne bovina também, por sua vez, pode ser milho, a ração do cachorro tem milho. Então, quando a gente fala em ovos, em lácteos, tudo aquilo que consome ração tem um impacto em relação ao milho e os seus derivados. E o consumidor vai sentir, porque sempre quem paga a conta é o consumidor final, e pode não ser agora, mas o ano que vem, provavelmente, porque você já falou aqui, né, Frederico, que quando o preço está alto no supermercado, é uma consequência de algo que aconteceu lá atrás, 1 ano, 2 anos. Exatamente. Normalmente, quando acontece alguma coisa no supermercado hoje, é porque isso já começou ali 4, 6, 8 meses atrás, 1 ano atrás, houve algum percalço que motivou isso, né? Ou climático, ou em relação à logística, ou em relação ao próprio ânimo do produtor de ampliar ou não a sua produção. Então, a gente tem aí N fatores que vão se desencadeando até chegar na prateleira do consumidor final. Vamos ver aí nesse caso do nitrogenado, né, do conflito Irã-Israel, como é que isso vai se desdobrar e chegar até aqui o Brasil. Porque, como eu disse para você, tem várias e várias e várias culturas que são dependentes dos nitrogenados e que precisam desse produto. E isso influencia, Joyce, também outras fontes de nitrogenados, que são o sulfato de amônia, o nitrato de amônio, o nitrato de cálcio, que são outras fontes de nitrogênio que se baseiam no preço da ureia. Então, muitos desses produtos podem sofrer alterações puxados por conta da situação que a ureia está passando, porque nada, 25% de representatividade na produção mundial é 1/4, né, da produção mundial, não é pouca coisa. Esse é o nosso quadro das terças-feiras, da Porteira para Dentro, com Frederico Dávila. Excelente semana para você, Frederico. Obrigado, Joyce, e um forte abraço a todos os nossos telespectadores da Força do Agro. O ano de 2026 tem tudo para mudar os rumos do Brasil. E a chave para o país seguir o rumo que a sociedade livre deseja é a informação. A Oeste nasceu para romper o silêncio. Agora chegou a hora do próximo passo. Ampliar o espaço que já ocupa com a entrada no universo da TV a cabo. É a sua assinatura que faz toda a engrenagem da Oeste funcionar. Assine a Revista Oeste. Tenha acesso a grandes reportagens, artigos exclusivos. E ajude a construir a Oeste TV. Vamos juntos mudar o futuro. Oeste, independente, essencial. O Brasil real está aqui. Para apoiar este mais novo projeto da Oeste, faça sua assinatura com até 20% de desconto, com pagamento em até 8 vezes sem juros. Você pode assinar pelo site revistaoeste.com/assine ou pelo WhatsApp no número 11 94239 9799. Assine agora, a nossa equipe está de prontidão, aguardando a sua mensagem. Assine já! Deputado, há quem diga aí que o agro ele aguenta tudo, mas até quando, que vai ser sustentável esse sufocamento para o produtor? Bom, eu acho que a gente tem aí o Pronaf, o Plano Safra, hoje ainda fora do acesso, né? Como você muito bem colocou, né, Joyce? Você se destaca com dinheiro do orçamento, mas esse dinheiro não está chegando na ponta. Né? E o que o produtor vai fazer naturalmente? Ele vai repassar esses custos.
Então, para que ele não quebre no meio do caminho, obviamente, o que ele vai fazer? Repassar esses custos do produto, esse custo vai chegar nas prateleiras dos supermercados, vai atingir, obviamente, o valor da cesta básica, então isso gera inflação, e aí a gente já viu essa escalada aonde pode chegar. O parlamento está atento, eu acho que é importante dizer isso. Eu estava muito apreensivo com relação à votação da urgência do IOF, e acho que o recado foi muito claro. Essas 19 frentes aí que assinam esse manifesto conosco representam aí seguramente mais de 250 parlamentares dentro da Câmara dos Deputados. Então, vamos ver qual vai ser a próxima do governo. E falando aqui novamente, frisando que o manifesto ele critica aí essa recalibragem do IOF, que impacta diretamente no dia a dia, no cidadão comum, todo mundo acaba sendo impactado. Até a gente falou aqui do encarecimento do crédito e todos os seus reflexos, né? Mas mesmo aquela pessoa que tem um parente estudando fora, vai quase que dobrar o fato dela ter que mandar um dinheiro para um filho lá que está fora, o gasto no cartão de crédito de quem vai viajar. Hoje eu acho que a empregada doméstica já não tem mais condição de ir para os Estados Unidos, como o presidente sempre falou. Então, é de uma crueldade além da inconsistência técnica, como nós já falamos aqui um pouco, né? E eu acredito que se o PDL não for votado, vai chover ação aí no STF para suspender os decretos do governo. Porque eu acho que é uma ineficácia mesmo, né? Já é a terceira tentativa aí do Haddad em relação ao IOF, aumentou, foi barrado, e teve outras ideias aí. Chegaram a cogitar um reajuste aí para o servidor público, mas foi só para inglês ver. E quando a gente fala do trabalhador, é o trabalhador que paga a conta, é o que paga impostos. A gente tem um país que vive de auxílio, né, do assistencialismo. E essas pessoas não pagam impostos. O trabalhador tem que pagar para quem recebe a Bolsa Família. Não tenha dúvida. Alguém paga essa conta e essa conta quem paga é o trabalhador, né? E quando você vê o governo nessa escalada de aumento da despesa obrigatória, salvo engano, são mais de 328 bilhões em que o governo aumentou as despesas obrigatórias e sem, em nenhum momento, manifestar qualquer movimento com relação a corte de gastos, né? Então, na nossa casa, se o orçamento está apertado, o que a gente faz? Gasta menos. Gasta menos. Né? E o governo não faz isso. Então, a primeira regra, que é gastar, deixar um Estado enxuto, né? Você tem uma série de estatais aí dando prejuízo, enfim. E o governo não faz nenhum movimento nesse sentido. Então, a gente percebe que a real intenção é simplesmente arrecadar em cima da classe produtiva. Fala da classe produtiva, pensam que é o empresariado. Você tributa o empresariado, mas essa conta chega na população. Completamente um retrocesso. O que a gente precisa é de segurança jurídica, é de previsibilidade, é reduzir o custo do Brasil em todos os sentidos, de amplos investimentos em infraestrutura, para que a nossa indústria cresça cada vez mais com incentivos e não fique estagnada sem competitividade nenhuma, né? E penalizando, obviamente, a gente já falou quem mais precisa. Então o governo tem que fazer movimentos de corte de gasto. É isso que o parlamento espera. Isso seria enxugar o Estado, corte de gasto. Enxugar o Estado, enxugar a máquina pública, porque além dela gastar muito, gasta e é ineficiente, obviamente, né? Porque está inchada. Então o governo tem que fazer a sua lição de casa, é o que a gente sempre tem pedido. Qualquer proposta para se atingir a meta fiscal, e nós todos somos defensores da meta fiscal, qualquer proposta que venha por Congresso tem que vir com uma proposta de corte de gastos drásticos para que a gente possa suprir esse excesso de gastos do outro lado de despesa obrigatória. Você está cansado de tomar 10, 15, até 20 comprimidos por dia e mesmo assim as dores não vão embora? Se você sofre com dores nas articulações, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, dores na coluna ou nas pernas, preste atenção, este recado pode transformar a sua rotina e a sua saúde. Pode, vai transformar, Káutia. A Vitai Gold inovou mais uma vez e apresenta o Vitai 7 em 1, uma fórmula com 7 ativos mais indicados por especialistas
especialistas, agora em apenas 2 cápsulas por dia. Chega de tantos remédios. Agora praticidade para você, mais saúde e menos dor. É isso aí, olha o que você encontra no Vitae 7.1. Magnésio para fortalecer os ossos, cúrcuma para aliviar as inflamações, creatina para mais força de disposição, colágeno tipo 2 para regenerar as cartilagens, MSM reduz inchaço e rigidez, a clorela protege o fígado, a vitamina C turbina a imunidade, ou seja, tudo 100% natural e com comprovação científica. E quem usa, aprova. Vamos ouvir agora o recado especial da querida Lucinha Lins, que faz uso diário do Vitae 7 em 1. Cansada de tomar vários comprimidos por dia, não é mesmo? Eu também. Por isso a Vitae Gold tem agora o Vitae 7.1. São os 7 principais ativos para cuidar da sua saúde e ajudar você que sofre com dores nas articulações, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia. A Vitae Gold desenvolveu um creme de massagem e vai mandar aí para você de presente. Lucinha falou tudo. O Vitae 7 em 1 mudou a vida dela e agora pode mudar a sua. Ligue agora para o 0800 291 2200 e aproveita a oferta exclusiva. 70% de desconto para os 100 primeiros. Tem que ligar agora, porque além dos 70%, você vai levar de presente o nosso relógio inteligente e ainda o nosso gel Santa Maria, creme para dores localizadas. Deputado, essa coalizão aí das frentes representa mais de 80% da Câmara. Isso já é um bom sinal, né? Isso pode fazer com que a escalada de impostos pare, porque pode fazer ou vai fazer, a gente pode afirmar, porque é para isso que vocês estão trabalhando. Esse é o intuito, né? Esse é o intuito. A gente está bem unidos, todas as frentes, né? A FPA conosco, a gente que é da frente da habitação, saneamento básico, enfim, a frente do Brasil Empreendedor, Brasil Competitivo. Então, todas as frentes que pensam, né, e que planejam o Brasil com desenvolvimento, né, estão contrárias. Aliás, não é contrário ao aumento de imposto, né? O que a gente precisaria ver no Brasil, na verdade, era uma redução de impostos. Né? Não só redução do gasto da máquina pública, mas, obviamente, redução de impostos. E se não reduzir o gasto da máquina, consequentemente, não vai conseguir reduzir imposto, ou a gente vai fugir da meta, que é extremamente importante para o equilíbrio fiscal do país. E o Brasil é um país rico, é um país grande, tem condições de cortar gastos, de reduzir impostos. Sem sombra de dúvida, a gente tem N exemplos no mundo. E quando a gente fala do tamanho da carga tributária do Brasil, né, e vê o que corresponde a outros países do mundo, você está falando dos países mais desenvolvidos com uma carga tributária equivalente ao Brasil, mas que entrega serviço público para a população. E o Brasil não entrega hoje o serviço público para a população, o serviço público adequado, e cobra como se entregasse o melhor serviço do mundo. Não dá para a gente tem que também tomar muito cuidado, porque o que está acontecendo? Quando a gente vê esses movimentos, né, a gente é capaz de, num revés, concentrar mais a renda ainda. Nós estamos com 10%, a 10ª maior economia do mundo, aliada a um índice de desigualdade de países subsaarianos. Então, essa conta não está fechando, esse modelo não está fechando, não vai fechar, não fechou em lugar nenhum no mundo, e nós vamos acabar atrasando o Brasil em um momento, no meu entender, global, que o Brasil hoje teria plenas condições se atuasse no enxugamento da máquina, se atuasse nos incentivos de setores específicos, estratégicos. Hoje, com essa guerra das super tarifas dos Estados Unidos, com a China, o Brasil, que é um país que produz muito, que exporta muito, enfim, teria todas as possibilidades aí de surfar não uma marola, mas uma bela onda. E aí a gente vê o governo indo sempre em sentido contrário. Nós temos os parlamentares lá no Congresso, a gente tem um número bom na Câmara, a gente espera também um número no Senado, porque é quem representa a população, é quem pode brigar aí pela gente. É isso, é só o poder que pode frear o outro poder, né? Então, quando o Executivo vem com essas manobras, o Parlamento tem a prerrogativa de conseguir, como dei o exemplo do projeto de decreto legislativo, conseguir suspender os efeitos. A medida provisória agora, ela vai ser relatada, né, por um deputado do PT paulista, deputado Zaratini, e o deputado Zaratini acho que vai ter muita dificuldade em tentar convencer
o parlamento a não devolver a medida provisória, né, sem que ela seja votada, e aí ela perde a sua eficácia, ela caduca. Então, essa é a nossa batalha lá agora, com relação à medida provisória, né, e pautar também o decreto legislativo. É isso aí, vamos acompanhar aí que dê tudo certo, a gente tem que ter esperança, né? O Brasil é um país aí grande, é o país do agro e vai dar certo. Temos tudo a nosso favor, só precisamos que o governo nos ajude. É isso aí. Deputado, foi um prazer recebê-lo aqui, volte sempre. O prazer é todo meu, muito obrigado. Gratidão a você que nos acompanha aqui de segunda a sexta-feira, siga o nosso perfil no Instagram e vamos trazer do agro, esse campeão brasileiro, uma paixão nacional.